João capítulo 9, abra sua Bíblia, eu quero ler somente do versículo 1 até o versículo de número 7. E nós vamos fazer a exposição até o versículo 41, de todo o capítulo, mas para nós ganharmos tempo, vamos ler apenas até o versículo de número 7. Nós estamos dando seguimento, aos milagres de Jesus, relatado pelo apóstolo João, que demonstram a deidade de Cristo, que prova que Jesus, quando esteve aqui, ele era 100% homem e 100% Deus. Lembrando que os milagres em si não é uma fonte para a salvação das pessoas, pelo contrário, ela é como se fosse uma placa, que indicasse, que apontasse para algo maior. Eu usei o exemplo, vou usar o exemplo novamente. Você está viajando, vê uma placa de trânsito do hospital daqui a 2 quilômetros. Você não para naquela placa para marcar uma consulta, para? Não. Você caminha mais 2 quilômetros, chega até o hospital, para você poder marcar a consulta. Assim também são os milagres. Os milagres apontam para algo maior do que eles. Quem? Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que eu disse, que você não é obrigado a acreditar em todos os milagres que as pessoas contam por aí. Amém? Que eu morri, ressuscitei, tem 3 atestados de óbito aqui e tal. Nós não somos obrigados a acreditar nisso. Mas nos milagres da Bíblia, nós somos sim obrigados a acreditar, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Aqui não tem nenhuma crendice, não tem nada inventado, Está tudo documentado, testemunhado. É a inerrante e infalível e eficaz palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos ler então o texto. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra nessa noite, Senhor. A Tua palavra, ela nos alimenta, a palavra porque é um guia para a nossa vida espiritual, Senhor. Queremos nessa noite, com esse texto, Pai querido, com esse testemunho, Pai querido, registrado aqui, Pai querido, com esse milagre registrado pelo apóstolo João, Senhor, entender, Pai querido, que o Senhor faz coisas grandiosas em nosso meio, que o Senhor é a luz do mundo e que não há outra fonte de luz, Pai querido, que possa iluminar os nossos olhos para nos arrancar das trevas, da escuridão, das densas trevas do pecado, Senhor. Nos faça entender essa palavra nessa noite, Pai. Nos faça ver com nossos olhos espirituais, traga luz para os olhos do nosso entendimento e sabedoria para o nosso coração, para que essa palavra, Senhor Deus, possa, Deus, ter efeito positivo, Pai, que libertador em nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos entender que não existe, Pai, maldição hereditária no nosso meio, porque essa maldição foi quebrada na cruz, através do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Te damos graças, Senhor Deus, pedimos ao Senhor que os corações sejam abertos, Pai querido, preparados, que as mentes estejam, Pai querido, sintonizadas no trono da graça, para poder compreender a Tua palavra nessa noite. Te damos graça pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém, queridos? Bem, no capítulo 8, no versículo 12, Jesus se apresentou como a luz do mundo, Olha, eu sou a luz do mundo. Eu não sou a luz de Israel, eu não sou a luz do Brasil, eu sou a luz do mundo inteiro. Eu sou aquele que brilhei, nas trevas, para que essas pessoas que estivessem nas trevas viessem para a minha maravilhosa luz. E agora ele, para ilustrar, esse fato de que ele é a luz do mundo, o que ele faz? Ele cura um cego. Ele simplesmente não cura um cego, mas cura um cego de nascença. Ele cura um cego de nascença. E se você der uma pesquisada no Antigo Testamento, em nenhum momento você vê ninguém curando um cego de nascença. Tinha-se uma crença que a pessoa que nascia cego, de nascença, ele estava debaixo de uma maldição, e que somente um Deus, um divino, se é o divino que amaldiçoou, somente o divino, somente um Deus poderia quebrar essa maldição, tirar essa maldição da vida da pessoa e curar essa pessoa.
Então Jesus, esse milagre que Jesus realiza, ele não é um milagre aleatório, né? Nós já falamos que os milagres não são aleatórios, são pedagógicos, nos ensinam e traz a revelação do plano eterno de Deus de salvação para nossas vidas. Amém? Então, esse é um dos milagres também, né, mais bem documentados da Bíblia, mais bem testemunhados, né? Quem testemunhou? Os vizinhos, as pessoas que conheciam aquele cego de vista, os pais do cego e os seus opositores. Essas três classes de pessoas presenciaram, testemunharam e documentaram que esse milagre aconteceu. Amém, queridos? Este capítulo, ele tem 7 cenas. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 7, vamos contar sobre o milagre que aconteceu. Segundo, o homem interrogado pelos seus vizinhos, versículo 8 ao versículo 12. Terceiro, o homem interrogado pelos fariseus, do versículo 13 ao versículo 17. Quarto, os pais do cego também são interrogados, está aí do versículo 18 ao 23. E depois, novamente, o cego é interrogado pelos fariseus, está do versículo 24 ao 34. E Jesus procura pelo homem, está aí do versículo 35 ao 38. E depois Jesus, ele fala sobre o significado desse milagre que aconteceu, do versículo 39 ao versículo 41. Tá, vamos entender esse milagre, né, singular, único, né, que foi manifestado pelo poder do nome de Jesus. Jesus caminhava em Jerusalém e ele encontra um cego pelo caminho. Amém? Ele estava caminhando, né? Eu creio que plenamente que isso já estava descrito nos planos eternos de Deus. Nada acontece por acaso, nada aconteceu por acaso na vida de Cristo, assim como nada acontece por acaso nas nossas vidas também. Tudo está determinado, está feito, está programado pelo Pai Todo-Poderoso, o Deus soberano ao qual nós servimos. Então, ele encontra esse cego, e esse cego é um cego de nascença, né? E o que mais caracterizou ainda mais a deidade de Cristo, né, foi especificamente esse milagre. Porque a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias, também foi um grande milagre. Mas se você der uma olhadinha no passado, né, Elias e Eliseu oraram, né, e pessoas foram ressuscitadas também. Amém? Então, esse milagre é singular, ele é crucial, ele foi crucial para explicar para o povo judeu, para o povo romano, para o povo grego da época, que Jesus era, sim, Deus encarnado na terra. Amém? O certo é que se Cristo não nos encontrar nas trevas, para nos arrancar dela, para trazer luz aos nossos olhos, para que possamos enxergar o reino espiritual, nós ficamos nas trevas eternamente. A verdade é que Cristo, querido, todos vocês que estão aqui, vocês foram encontrados por Cristo. O perdido era nós e não Ele. Nós aqui estávamos perdidos nas trevas, cego, caminhando errante por esse mundo, e Ele brilhou sobre nós. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Tá, só que tem uma coisa desse texto, né, e que nós vamos agora acabar com esse mito no nosso meio, o mito da maldição hereditária. Eu gostaria de perguntar aqui, se você manifestasse com a sua mãozinha assim, quantos acreditam aqui que existe maldição hereditária? O que é isso, pastor? É o fato, por exemplo, de você estar sofrendo por causa do erro que seu pai ou seu avô cometeu. Não, meu pai, meu avô cometeu um erro, né? Então eu estou sofrendo essa maldição também. Quantos aqui creem nisso? Faz o sinal assim com a mão. Deixa eu dar uma olhadinha. Pode ser sincero, irmãos. Levanta a mão, pastor. Eu acho que existe. 1, 2, 3. Mais alguém? 4. 5. Amém. Amém. 5 que acredita que isso pode acontecer. Isso é bom os irmãos manifestar para a gente poder tirar essa dúvida e vamos achar a origem dessa dúvida. Amém? Porque, por exemplo, o que nós temos como maldição? O meu tataravô suicidou, o meu bisavô suicidou, o meu avô suicidou, o meu pai suicidou, eu corro um sério risco de suicidar. Né? Você acredita também? Amém? Já apareceu mais gente aqui, tá vendo? Só começar a explicar que aparece mais gente. Se eu perguntar de novo, eu vou levantar até o pé aí. Mas vamos lá. Bem, onde que isso está relatado? Por que o povo de Israel tinha essa crença? Por que o povo de Israel tinha essa crença de que o castigo dos pais, né, poderia ser estendido aos filhos? Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Se você puder abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 5, eu quero que você leia comigo. Quero que você marque na sua Bíblia isso daí, para depois você poder explicar para as pessoas. Porque você
é uma ferramenta de Deus para a salvação daqueles que estão nas trevas, se perdendo por aí. Amém? Êxodo capítulo 20, vamos ler então a partir do versículo 4. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4. Capítulo 20, Êxodo 20. Felipe, Êxodo 20, está 25 aí. Isso. Não farás para ti imagem esculpida ou imagem de escultura, né? Nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Presta atenção nisso. Que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Se você ler esse versículo, pastor, claro que existe, está escrito, está nítido aqui, está claro, como a água, né? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18. Porque a exposição desse texto, ela está em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, vai na tela para nós, Ezequiel 18, Ezequiel 18, versículo 1. Amém, queridos? Está aqui na tela, ó. De novo veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vamos, isso. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Amém? Eu não vou ler todo o capítulo, você pode ler esse capítulo em casa todinho depois. Mas o que Deus está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, quem vai morrer é a alma que pecar. Que negócio é esse de você cometer, do meu pai cometer um pecado e eu morrer por causa dele? Que negócio é esse do meu pai cometer um pecado e eu sofrer a consequência desse pecado? Pastor, mas só leu Êxodo capítulo 20, versículo 5, falando que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos, para aqueles que permanecem na idolatria. Nós estamos falando de culto, de idolatria. Por exemplo, se você é de uma geração, presta atenção nisso, se você é de uma geração em que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, né, foram pessoas que sempre viviam na idolatria, adorando imagem de escultura, ou na macumba, ou no islamismo, né, e você não se entregou para Cristo. Sim, essa maldição vai te acompanhar. O castigo de Deus está sobre a sua vida. Amém? Amém, queridos? Porém, a partir do momento em que Cristo te resgata, a partir do momento em que você levanta a sua mão e recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, acabou. Foi quebrada a maldição, foi lançada por terra essa maldição na sua vida. Porque o que nós temos por aí são inúmeras pessoas, principalmente o movimento Palavra da Fé, né, fazendo campanhas, criando cultos e mais cultos para a quebra de maldição hereditária na vida de crente. Se a sua maldição foi quebrada na cruz, que negócio é esse? Você ainda está sofrendo por causa de pecados que pessoas do passado da sua vida cometeram. Tem uma mulher chamada Neuza Itioca. Ela é mestre em ensinar isso por aí. Maldição hereditária. E acaba que agora a culpa por você estar sofrendo não é sua. Acaba que agora a culpa por você estar sendo castigado por Deus não é sua. A culpa agora não é do seu pecado, é porque alguém no passado fez. Crente não sofre por causa de maldição hereditária. Crente sofre por causa dos seus próprios pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Amém, queridos? E agora os discípulos estão aqui. Senhor, quem foi que pecou? Ele ou o pai dele? Deus, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Isso, essa doença, esse fato na vida desse homem é para que se manifeste na vida dele o poder de Deus. Cristo está dizendo duas coisas com isso. Não está dizendo, por exemplo, que não tem doença que não é originária por causa do pecado. Se você, voltar um pouquinho atrás, nós pregamos, sobre o coxo. E o coxo estava coxo há 38 anos porque havia pecado. Porque havia pecado.
E Jesus alerta, ele fala, olha, cuidado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque aquela doença era originária de um pecado que ele havia cometido. Agora, no caso desse cego, quem pecou, Senhor? Ele ou o pai dele? Nem ele nem o pai dele. Essa doença aqui é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Pronto. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Sobre a sua vida não vale encantamento, sobre a sua vida não vale olho gordo, não tem maldição hereditária, não tem nada sobre a sua vida, sabe por quê? Portanto, agora, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nada. Nem macumba, nem mal olhado, nem olho gordo, nada sobre a sua vida tem poder, porque sobre a sua vida está a bênção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E agora nós podemos prosseguir, né? Sanar dessa dúvida. Amém? Pastor, tem algum exemplo na Bíblia que comprova isso? Tem. Você pode anotar aí, ler em casa, Levítico capítulo 26, do versículo 39 ao 42, quando Deus fala sobre o castigo da desobediência, né? Contudo, livrando os filhos, se esses se arrependerem. Pronto, o filho arrependeu, acabou, não tem mais castigo sobre os filhos. Tem também em Números, capítulo 14, do versículo 13 ao 34. Lá, Deus está falando que os filhos de todos aqueles que saíram do Egito, abaixo de 20 anos, todos eles iriam entrar na terra prometida. As pessoas acima de 20 anos, todos eles morreriam no deserto porque blasfemaram contra o Senhor. Se existe maldição hereditária, os filhos abaixo de 20 anos teriam que ter morrido também. Amém? Anota você lá em casa. Números, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 34. Então, se você já rompeu com o seu passado, se você já recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a lei do pecado, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Vamos continuar então. Jesus volta para os seus discípulos e mostra a eles que nem toda doença é originária de pecado imediato, mas também deixa claro, no caso daquele coxo, do tanque de Betel, já disse aqui, que algumas doenças são sim resultado de pecados cometidos, mas que tanto um como o outro, tanto aquelas doenças que são originárias de pecado, tanto aquelas doenças que não são originárias de pecado, podem ser para a manifestação do poder da glória de Deus, porque segundo Coríntios capítulo 12, versículo 9, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Cristo nos dá uma ordem urgente. Ele fala assim, olha, nós devemos trabalhar enquanto é dia, pois quando vier a noite, não tem como nós trabalharmos mais. Jesus está falando da urgência de nós fazermos a obra do Senhor. Queridos, se você está aqui nessa noite e você não tem trabalhado por aqui, não tem feito nada por aqui, não tem evangelizado, você não vem na escola dominical, você não gosta de culto ao ar livre, você não gosta de fazer visita aos hospitais, visita aos órfãos, visita às viúvas, você não prega para ninguém. Cristo traz um alerta para a sua vida nessa noite. Trabalhe enquanto é dia. Trabalhe enquanto os seus olhos estão abertos e podem vir à luz. Porque vai chegar o momento, segundo Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, vai chegar o momento que a escuridão vai pairar sobre a sua vida. Que escuridão é essa, pastor? A morte. Você vai para a sepultura, e na sepultura não tem obras, não tem projeto, não tem realizações, não tem nada. E eu vejo algumas pessoas, irmãos, o inferno continuou, está cheio de pessoas querendo fazer missões. O inferno está cheio de missionários. Quer ver um homem rico, da parábola do rico e Lázaro. Lá no inferno, Senhor, permita que eu vá falar com os meus parentes, queria evangelizar depois de morto, depois já havia sido condenado. E se você já tem os Moisés, tem os profetas, se ele não ouviu os vivos, vai ouvir o morto. Quão triste vai ser para aqueles, queridos, que estão na casa do Senhor, e que têm o pecado da negligência da obra de Deus em seu coração, e que por causa disso serão condenados sim ao inferno. Aleluia. Quando estiverem queimando no inferno, vão lembrar de cada palavra que for anunciada a eles. Cada pregação, cada sermão desse que é pregado aqui na casa do Senhor será testemunha contra você se você não se arrepender.
Cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Trabalhe enquanto é dia. Abandona essa preguiça espiritual em nome de Jesus. Firma esse corpo espiritual em nome de Jesus. Aleluia. Antes de abrir os olhos do cego, Jesus reafirma maravilhosamente que Ele é a luz do mundo e que não há outra forma de ter luz em nossos olhos a não ser através dEle. Queridos, mas nenhuma outra pessoa no mundo disse: eu sou a luz do mundo. Somente Cristo. Quer sair das trevas? Quer que os seus olhos sejam iluminados? Quer que se você quer ter sabedoria para entender quem é Deus, quer ter sabedoria para entender o mundo espiritual, as coisas espirituais, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixe essa luz brilhar no seu coração, aleluia. Deixe Cristo brilhar na sua vida. Deixe Cristo brilhar no seu coração, na sua mente. Deixe Ele apagar as trevas das dúvidas em nome de Jesus. Somente Cristo é a luz do mundo. Aleluia. A solução para esse mundo que está em trevas, que está caminhando de mal a pior, é Cristo, Jesus, a luz do mundo. Logo em seguida, nós podemos ver um milagre inédito. O próprio cego fala com os fariseus: vocês nunca ouviram falar que, nunca se ouviu falar que nenhum cego de nascença havia sido curado? Versículo 32, nós vamos acompanhar depois aí. Acontece que até aquele momento não havia nenhum registro, de cego de nascença ter sido curado. O que Jesus faz? Qual foi a didática de Jesus para curar aquele cego? Teve cegos que Jesus simplesmente chegou e impôs a mão e eles foram curados. Esse em específico, Jesus cospe no chão. E tudo isso, irmãos, o faz Jesus cuspir no chão, fazer lodo, eu vou explicar aqui agora. Tudo tem um sentido. É por isso que nós não podemos ler a Bíblia retamente sem estudar. Pega o contexto, o texto, interpreta, procura uma fonte de conhecimento e auxílio para você poder absorver toda a riqueza que tem no texto. Amém? Jesus faz barro, cospe na terra, pega um barrinho e põe dentro do globo ocular daquele cego. Há muitos teólogos que dizem que aquele cego, por ter sido nascido cego, foi uma má formação congênita, ele nasceu sem essa bolinha do olho. Então não era simplesmente cego, por causa da retina, alguma coisa aqui, já do globo ocular. Ele não tinha esse globo, essa bolinha dentro do globo ocular. Por isso que é uma crença que Jesus cuspiu, fez o barro e colocou dentro do olho para preencher aquele espaço vazio que havia no olho dele. Amém? Colocou o barro nos olhos dele e falou assim: olha, vai lá no tanque de Siloé e lava os seus olhos e depois você volta. Vamos entender isso aqui. Primeira coisa, existia a lei do sabá, a lei do sábado. Inclusive, teve uma pessoa que me ligou esses dias falando sobre comer carne de porco. Acho que foi o Flávio, Flávio? Isso, foi o Flávio. Sobre os ritos cerimoniais dos judeus, Eles tinham inúmeras ordenanças que deveriam cumprir, e uma delas era as leis do sabá. Eram 39 normas que eles tinham que cumprir no sábado. 39 coisas que eles não poderiam fazer no sábado. Por exemplo, eu anotei algumas aqui. Eles não podiam arar a terra, eles não podiam semear nada na terra, não podiam colher nada, não podiam agrupar a colheita, juntar aquilo que foi colhido, não podia debulhar grão nenhum, Não podia dispersar o grão ao vento, colocar o grão na peneira e soprar, não podia fazer esse tipo de trabalho, não podia caçar, não podia tirar água, não podia fazer nada, quase nada, E o item 10 era o quê? Fazer massa, fazer barro. Não podia fazer barro no sábado. E Jesus, ele vem mais uma vez mostrando que ele é o Senhor do sábado. Ele curou o coxo lá no tanque de Betesda em qual dia da semana? No sábado. E agora ele cura o cego de nascença em que dia? No sábado. Para que Jesus fazia isso, irmãos? Para chamar a atenção dos fariseus. Os fariseus ficavam indignados. Vocês lembram lá no coxo, no tanque de Betesda? Quem que te mandou carregar essa cama? Não observou que o homem estava paralítico há 38 anos que estava curado, não. E agora o que eles fazem aqui também? É só a graça de Deus. Então, fazer massa, fazer barro no sábado era proibido. E Jesus vai e quebra isso para provocar os fariseus, os guardiões da lei. O que mais? Outra curiosidade que nós temos aqui é que o tanque de Siloé significa enviado.
enviado. Nós, como cegos e errantes nesse mundo, somos guiados até o enviado de Deus, que é Jesus Cristo, a luz do mundo, que tira as escamas dos nossos olhos e traz salvação para nossas vidas. Não existe outro caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por mim. E é assim que acontece conosco. Jesus está ensinando como que é a vida de alguém que é sem Deus nesse mundo. A vida daqueles que não têm Jesus é uma vida cega. As pessoas ficam perambulando por essa terra. Não conseguem entender o propósito de Deus, não conseguem entender Jesus Cristo, não conseguem entender nada em relação ao reino espiritual. É necessário você ir até a fonte das águas e lavar os seus olhos para que vocês possam ver. Jesus é a fonte das águas vivas. Somos cegos, guiados até o enviado de Deus, a fonte da luz, aleluia, para nossas vidas. Cristo é a luz que ilumina as densas trevas deste mundo e das nossas vidas também. O interrogatório dos vizinhos, sai do versículo 8 ao 12. Então Jesus vai lá, explica para os discípulos que não foi por causa que ele pecou, e nem porque os pais deles pecaram, mas para que eles manifestassem a glória de Deus. Agora Jesus faz lodo, põe no olho dele, manda ele lavar os olhos, e ele volta curado. Ele volta vendo. Ele volta vendo e de repente, os vizinhos dele, as pessoas que conheciam ele, olham de novo assim: olha, aquele ali não é aquele cego. Aí uns dizem: não, eu acho que é ele. Outros dizem: não, eu tenho certeza. E ficou aquela dúvida. E ele vai levantar a mão: gente, sou eu mesmo. Não tem dúvida nenhuma, não. É possível eles não me reconhecerem. Sabe porque eu estou enxergando agora? E isso despertou os vizinhos para fazerem 3 questionamentos para ele. Primeiro, eles queriam saber quem era aquele homem. Era quem? Era aquele cego que estava ali há mais ou menos 45 anos mendigando. Há mais ou menos 45 anos mendigando. E ele vai e afirma: gente, sou eu mesmo. E observa uma coisa interessante disso daqui. Não é assim conosco? Lembra quando você estava nas trevas, na cachaça, nas drogas, na prostituição, quando você era um cego mesmo, e agora que você está em Cristo, que é a nova criatura, as pessoas ficam pensando: mas é fulano? Engraçado, está diferente, né? Está vestindo diferente, falando diferente, andando diferente, com amizade diferente, com comportamento diferente, frequentando locais diferentes. Sabe por quê? Porque agora chegou luz na sua vida. É por isso. As pessoas ficam se perguntando: não era aquele camarada que estava caído nas esquinas, bêbado? Era ele sim. Mas agora os olhos deles conseguem ver. Aleluia. Nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora também, eles não querem saber simplesmente quem, mas eles querem saber como. Como que isso aconteceu? Como que se deu isso? Como que você agora está enxergando? Ele falou assim: olha, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos, mandou lá no tanque de Siloé, e agora eu estou vendo. E eu acho interessante é que ele consegue descrever direitinho, a forma como aconteceu, o nome da pessoa, mas ele não sabia onde estava essa pessoa. O que nós podemos aprender com isso aqui, pastor? Que nós temos que testemunhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Sabe por que esse homem nasceu cego? Sabe por que esse homem foi curado? Sabe por que Deus manifestou o poder dele na vida dele? Para que ele se tornasse um evangelista, evangelizando. Está evangelizando que Jesus é o único que tem poder de dar vista ao cego de nascença. E eu pergunto se você que foi resgatado das trevas para a luz, o que está fazendo com isso? Com esse testemunho maravilhoso da sua vida? Porque aquele que tem o coração convertido de verdade, ele não consegue ficar calado, ele tem que testemunhar da glória de Deus, do poder de Deus, ele tem prazer em falar que ele foi transformado, curado, liberto, sabe, para a glória do nome de Jesus. Foi para isso que Deus te resgatou, foi para isso que Deus se manifestou na sua vida, foi para isso que Deus te arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você testemunhe a respeito de Jesus. Aleluia. Eles queriam saber onde estava Jesus. Onde está esse homem? Olha, eu sei que foi ele que fez barro, eu sei que foi ele que me curou dessa cegueira, mas eu não sei dizer onde ele está no momento. Queridos, sabe o que nós podemos aprender com isso? Que nós temos que mostrar para as pessoas o caminho. O caminho.
Aponta o caminho, mostra para as pessoas quem foi que mudou a sua vida. Conta para as pessoas qual caminho que você está seguindo, que transformou a sua vida de uma forma tão radical. Mostra para as pessoas que caminho você está seguindo, que arrancou você das trevas e agora te faz você habitar em luz. Conte para as pessoas. Mostra quem é o autor da sua salvação. Mostra quem é o autor do milagre de Deus na sua vida. Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos que mostrar o caminho para a transformação da vida de pessoas também, para que elas sejam transformadas. O interrogatório dos fariseus, agora não foi os vizinhos que estão mais questionando ele, agora os fariseus. Chegou os bambambam dos guardiões da lei mosaica, né? Aqueles que se achavam superiores aos outros. Está aí no versículo 13 ao 34. Os fariseus fazem a mesma pergunta de dúvida para o homem. Porque os vizinhos pegam aquele homem e levam ele até na igreja. Aqui, já que foi um milagre, vamos perguntar para o pastor o que aconteceu. E aí, senhores fariseus? Aí o fariseu olha e fala assim, como que isso aconteceu? A pergunta não era como, irmão, é quem? Não é? O nosso problema é que às vezes nós damos testemunhos de milagres que realmente aconteceram no nosso meio. Como que isso se deu? Por que nós perguntamos quem foi que fez isso? Porque nós temos a tendência aqui de diminuir a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele quer diminuir a pessoa de Cristo. E a pergunta dos fariseus era, como que isso aconteceu? E não foi quem que foi que fez isso. Sabe, e agora ele vai e fala a mesma coisa. Olha, eu estava passando, eu estava parado, passou um homem, fez barro, colocou nos meus olhos, mandou eu lavar o tanque de Siloé e eu estou vendo a partir de agora. E interessante é que agora, esse relato do cego dividiu opiniões. Ele falou assim, como é que foi o negócio? Ele fez barro no sábado, esse homem é um pecador. Irmãos, olha o que a religiosidade faz com as pessoas. Um homem que estava cego há 45 anos, agora você não está enxergando, e a primeira pergunta que o pastor faz para ele a primeira afirmação que o pastor faz para ele esse homem é um pecador. Ele quebrou o sábado, quebrou a lei do sábado, não pode fazer barra no sábado, ele está ficando doido. Não, aí os outros falam, peraí, nunca teve um registro de alguém que trouxesse e curasse a cegueira de alguém, né, que nasceu cego. Não tem nenhum registro. Somente um Deus pode fazer isso. Houve dissensão entre eles, aí dividiu o grupo no meio. Ou ele é Deus, ou ele é um pecador. E não é assim? Vai para as faculdades. Vai para as escolas. Pega um professor ateu para você ver. Não, é simplesmente um ser moral que veio à Terra, um espírito iluminado. Deus não, Deus não existe não. Mas Deus tem uma reserva moral na Terra. Deus tem você. Pastor, o Evangelho precisa ser defendido. Deus te colocou por defesa do Evangelho. Manifeste, defenda, levante, se posicione. Porque o que eles mais fazem lá fora é defender as ideias vazias que eles têm. Defende o homossexualismo, defende a lei do aborto, defende a lei de liberação do uso de drogas. E o crente está lá caladinho, quietinho, não fala nada. Eu estou doido para voltar para terminar a faculdade para mim poder pregar mais um pouquinho lá. O pau quebrava na faculdade. Mas vamos lá. Então, eles querem saber como, né? E se ele quebrou o sábado, então ele é um pecador. Mas se ele curou um cego, somente um Deus pode fazer isso. Assim é nos dias de hoje, né? Só que os fariseus de hoje têm uns nomes diferentes. É ateu, o nome dos fariseus de hoje, né? E também cientistas e filósofos. São os fariseus de hoje, que querem diminuir, que duvidam da divindade de Cristo, duvidam que ele nasceu de uma virgem, duvidam que ele fez e faz milagres, duvidam que ele ressuscitou dentre os mortos. Tais pessoas têm as suas teorias e por causa delas vivem no mundo da escuridão. Cabe a nós levar luz para os olhos dessas pessoas através de Cristo Jesus. Os fariseus apertam o homem, né? Apertam o homem e agora querem saber o que ele pensa a respeito desse homem. Então agora o problema não é como que aconteceu mais, não é se Jesus é pecador ou não. Espera aí, o que você acha que esse homem é então? Já que ele curou você.
Inicialmente, quem que ele tinha falado para os vizinhos que era Jesus? Um homem. Agora ele fala assim, não, sabe o que eu vou dizer uma coisa para vocês? É um profeta. Aí os fariseus já ficam mais bravos ainda. Um profeta? É, um profeta. Por que Jesus, por que o cego agora, ele muda a versão dele? Porque ele começa a ter os olhos iluminados por Cristo. A partir do momento que as vendas começam a sair dos seus olhos, a partir do momento que as escamas começam a sair dos seus olhos, você começa a entender quem é Deus. Você começa a entender o plano da salvação. Você começa a ver Deus como Deus, Jesus como Jesus, o Espírito Santo como o Espírito Santo e o diabo como o diabo. A partir do momento que Deus, ele abre os nossos olhos. E agora, esse cego começa a complicar ainda mais a vida dos fariseus que estavam tentando desconstruir o milagre de Deus na vida dele. O diabo agora, eles vê que não tem jeito com o cego, vai para os pais. Está aí no versículo 18 a 23, espera aí. Vamos perguntar aos pais deles. Fizeram duas perguntinhas. Primeiro, esse é seu filho que nasceu cego? A primeira pergunta foi essa. A segunda pergunta foi, como, pois, que ele está enxergando? Para a primeira pergunta, os pais, esse é o meu filho que nasceu cego. Meu filho, tem certeza absoluta, ele é meu filho e ele nasceu cego. A segunda pergunta era capciosa. A segunda pergunta era maldosa. Como que ele está enxergando então? Porque os fariseus, eles eram totalmente contra Jesus. Eles não reconheciam Jesus como Deus. E todos aqueles que reconheciam Jesus como Deus, eles expulsavam eles da sinagoga. E eu vou trazer mais aqui, a questão de ser expulso da sinagoga era uma questão muito importante para o judeu naquela época. E agora, os pais olham para um para o outro assim, faz o seguinte, pergunta para ele. Voltou passou a bola para o filho de novo. Olha, ele tem idade suficiente, ele é maduro, ele tem 45 anos, pergunta para ele. Ele responde por si mesmo. Por que, irmão? Porque estava com medo. Havia duas formas de ser expulso da sinagoga. Uma era a expulsão pública e definitiva, e dessa forma você era considerado um herege, um amaldiçoado, um excomungado da presença de Deus. E nunca mais você poderia voltar ao convívio da sinagoga. E isso trazia uma grande implicação para a vida das pessoas, por quê? Porque você podia comercializar, comprar e vender, né, dentro de Israel quem pertencia à sinagoga. Aí os pais do cego ficaram travados. E agora? Se a gente falar que foi Jesus, estão enrolados, vai expulsar a gente também. Qualquer outra forma de ser excluído, né? Era uma sentença de excomunhão temporária. É tipo o nosso colocar fora de comunhão aqui, né? Pecou, está fora de comunhão, vai ficar aí uns 3 meses, depois você volta de novo. Peca não, irmãos. Amém? Onde posteriormente a pessoa era recebida novamente e colocada em comunhão com a sinagoga. Tá? Os fariseus eles tentam colocar agora o cego contra Jesus. Eles voltam. Olha a sabatina que o cego passou. Foi curado, amém, glória a Deus. Aí agora os vizinhos pegam, sabatina ele, levam para os fariseus sabatina ele, o fariseu vai agora nos pais, sabatina os pais e volta para o cego de novo. Aqui explica de novo. Aí o cego perdeu a paciência. O ceguinho perdeu a paciência. Vou falar uma coisa com vocês aqui. Vocês estão de sacanagem comigo já. Eu já falei como que isso aconteceu, eu já expliquei. Sabe de uma coisa? Vocês estão querendo ser discípulo dele. Vocês estão perguntando demais. Nossa, ser discípulo dele? Nós somos discípulos de Moisés. Que isso? Esse pecador. Aí o cego aperta mais um pouquinho para cima deles. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. Se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora estou enxergando. Queridos, contra fatos não há argumentos. A sua vida tem que ser um testemunho da glória de Deus. Seja convertido de verdade. Seja um testemunho vivo do milagre, do poder de Deus manifestado nessa terra. Aleluia. Você pode dizer, olha, você pode até duvidar do meu Deus, você pode até duvidar de Jesus Cristo, você pode até duvidar de quem você quiser. Eu vou te falar uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era um condenado, por natureza, eu era filho da ira, filho da desobediência, mas Deus me encontrou e abriu os meus olhos. E agora os fariseus ficaram contra a parede, porque era inegável que aquele milagre tinha acontecido. Os vizinhos, o próprio cego havia confirmado, os vizinhos haviam confirmado, os pais haviam confirmado,
E agora vão falar o quê? Sabe o que acontece agora? O que acontece com todo mundo que não tem mais argumento para discutir com as pessoas. A pessoa está errada, aí alguém vem e consegue convencer a ela por meio de argumentos sólidos, por fatos narrados e verídicos. O que a pessoa faz? Apela. Apelou, perdeu. Amém? Vamos ver o que ele fala. A tentativa dos fariseus, enquanto eu dizer o homem agora, curado, né? Fazendo a mesma pergunta de forma astuciosa. O que ele te fez? O cego ficou bravo. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Dá não. Não vou conversar com vocês, não. Vocês estão querendo ser discípulos desse homem também. E eles zombaram do homem, né? Se gabando. Não, nós somos discípulos de Moisés, somos os guardiões da lei, nós conhecemos da lei, você é um pecador. E os fariseus tentam atacar quem? Sai do ataque contra o cego e começa a atacar Jesus. O que eles falam? Moisés, nós sabemos que Moisés conversou com Deus. Deus falou com Moisés diretamente. Nós temos, está registrado aqui no Pentateuco todinho. E agora eles fazem uma coisa seguinte, eles cavam a sua própria cova. Nós nem sabemos de onde saiu esse homem. Ao cego vai dar mais uma, para enterrar, né? Assim, peraí. Eu era cego, não sou doutor da lei. E isso é um fato surpreendente para vocês? Vocês que dizem que conhecem a lei, que estudam a lei o tempo todo, que citam o Pentateuco de cor. Isso é um fato surpreendente para vocês? Para mim que é surpresa. Vocês não saberem de onde ele veio. De onde ele veio. Para mim é uma surpresa. Vocês não saberem de onde ele veio. Sendo que ele abriu os meus olhos. Os fariseus vão fazer o quê? Ficaram calados. Por um período de tempo. Só por um pouquinho. E agora o argumento do cego é demolidor. Se ele não fosse Deus, nada poderia fazer. Queridos, é por isso que esse milagre aqui, para aqueles fariseus, para aqueles judeus da época, vai ser a sentença de condenação dele no dia do juízo final. Esse milagre aqui é a sentença de condenação. Os olhos deles viram, pessoas confirmaram, testemunharam. A Bíblia fala que na boca de 2 ou 3 testemunhos, todo fato será confirmado, né? Os vizinhos confirmaram, os pais confirmaram, mas eles não acreditaram. Isso aqui é a sentença. Eles assinaram a própria sentença de condenação deles. No finalzinho vamos ver isso daqui. Aí eles falam assim, olha, peraí. Se ele não fosse Deus, ele não teria me curado. Porque Deus não ouve oração de pessoas ruins. Colocaram os fariseus entre a cruz e a espada. Ou vocês acreditam que ele é Deus, ou vocês estão condenados. Ficaram apertados, o que eles fizeram? Aí sim, os fariseus apelaram, né? Os doutores da lei. Como qualquer pessoa que não tem base bíblica para a explicação da sua crença, ele apelou. Queridos, você tem que estudar a palavra de Deus, sabe para quê? Porque quando as pessoas pedirem a razão da sua fé, por que você é crente? Se perguntar para você amanhã, por que você é crente? Por que você acredita em Deus? Por que Jesus? Por que Deus? Por que o Espírito Santo? Por que Adão e Eva? Você vai falar o que para eles? Vai brigar? Ah, porque eu acho que é assim. É igual hoje, né? Hoje tem um debatezinho, né? Na escola dominical lá na sede, sobre o fato de onde está Elias e Enoque. Aí o professor falou que ele está num local à parte, sozinho, só os dois. De onde que ele tirou isso? Né? De onde que ele tirou isso? Se a palavra de Deus fala que Cristo, quando ele venceu na cruz, ele foi lá, pegou o seio de Abraão e criou o paraíso. O que ele falou com o ladrão na cruz? Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Onde estão as almas das pessoas que foram arrebatadas ou que morreram? Estão no paraíso, aguardando o juízo de Deus. Amém? Então, o que acontece aqui é isso. Eles perderam o argumento, perderam o fio da meada, não tem mais nada para falar. O que eles fizeram? Começaram a brigar, apelaram, né? Eles viram para o cego, você, um pecador, nasceu totalmente em pecado, está querendo nos ensinar? A mim, fariseu, doutor da lei, você é doido. E o expulsaram da sinagoga. Os pais tiveram medo. O cego não. Amém, queridos? Você entendeu isso daí?
A sua família pode não querer servir a Cristo. A sua família pode não se render a Cristo. O seu pai pode não querer servir a Cristo. A sua mãe pode não querer servir a Cristo, mas sirva você. Seja fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida, se diz o Senhor. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, em nome de Jesus. Foi revelado para você. Segure com as duas mãos, abraça, agarra. Sabe, se apegue nisso. Porque isso vai ser a sua salvação. Isso é o que acontece nos dias de hoje, quando as pessoas não querem acreditar na deidade de Cristo e mentem. Querem ser políticos, apontando Jesus como um homem bom, né? Eles querem ser, Jesus é um homem bom, né? Moralmente correto. Não é isso que eles falam? Mas negam duramente essa mesma afirmação deles. Como assim, irmãos? Presta atenção. Se Cristo afirmou ser quem Ele é, se Cristo afirmou ser o Filho de Deus, e essas pessoas negam que Ele é o Filho de Deus, mas negam que Ele é uma pessoa boa, é incompatível, porque Jesus é um charlatão. Se Jesus está dizendo que Ele é Jesus, Ele não é Jesus, Ele é um charlatão. E um charlatão não pode ser uma pessoa boa. Amém? Amém, queridos? Então, quando eles falam que Jesus é uma pessoa boa, é um ser iluminado, é uma pessoa iluminada, é mentira. Eles estão negando, mentira. Eles estão falando só para encerrar o diálogo, o debate, para eles continuar não crendo em Cristo como Deus. Outra coisa, se Cristo afirma ter feito os milagres que fez, né? E se Ele não fez, a verdade é que Ele é um impostor e um imoral. Porque se eu falo que eu fiz uma coisa e eu não fiz, eu sou um mentiroso. Amém? Então que negócio é esse? De afirmar que Ele é um homem bom e negar a sua natureza divina. Que negócio é esse de falar que Jesus, olha, ele é uma pessoa boa, moralmente correta, né? E negar as obras miraculosas. Isso é cair em contradição insuperável. Não tem como. Não tem como. Amém? Tá. Vamos finalizar porque nosso tempo está correndo. O encontro de Jesus com o cego novamente. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler do versículo 35 ao 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Olha a evolução desse homem, irmãos. Olha a evolução desse homem. Ele foi expulso da sinagoga e foi encontrado pelo dono da sinagoga. Pronto. Foi expulso do templo e foi encontrado, foi procurado pelo dono do templo. Expulsaram você daí, é? Mas vem para mim. Você crê? Você crê em mim como filho de Deus? Aleluia. Na mesma proporção que os fariseus afundavam no seu ceticismo em relação a Cristo, na mesma proporção que os fariseus, que os sacerdotes não acreditavam em Cristo, afundando, caminhando para o inferno, esse cego começa a subir na presença do Senhor. Ele começa a acreditar de uma forma maravilhosa. Agora, Cristo para ele não é apenas um homem. Passa de homem para profeta, de profeta para operador de milagre, de operador de milagre para filho do homem, e agora ele o adora como o Senhor Deus verdadeiro. É isso que acontece quando Deus abre os seus olhos. É isso que acontece quando você reconhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador. É isso que acontece quando as escamas caem dos seus olhos, assim como Saulo de Tarso estava indo no caminho de Damasco para perseguir os crentes, e de repente Jesus brilha sobre ele. E ele, quando ele cai por terra, ele fala: Quem és tu, Senhor? Aleluia. A graça. A graça é o favor imerecido. Jesus expõe as cegueiras daqueles fariseus. Deixa eu falar uma coisa com vocês. O Filho do Homem se manifestou para que os olhos dos cegos fossem abertos. Aí os fariseus falam assim: Você está me chamando de cego? Está falando que eu sou cego? É isso? Jesus falou: Olha, se eu falasse que vocês eram cegos, vocês teriam desculpas no dia do juízo final. Mas como vocês afirmam que estão enxergando, vocês são indesculpáveis.
E eu te pergunto nessa noite. Eu te pergunto nessa noite. Você pode afirmar. Opa, se eu precisar. Você pode afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Tem certeza? Sabe por quê? Porque você não crê quando você fala. Você crê quando você age. Que isso, pastor? De novo. Vamos bater no nosso, no nosso textuário aqui. Você não prova que ama a Deus quando você diz. Você prova que ama a Deus quando você pratica. Como assim, pastor? Eu estou cansado, irmãos. Eu estou cansado de ver pessoas falar que amam a Deus, mas o comportamento dela é totalmente diferente. Eu estou cansado de ver pessoas falar que amam a Deus, mas não tem mudança nenhuma de vida. Eu estou cansado de ver pessoas falando que amam a Deus, mas continuam viciadas. Eu estou cansado de ver pessoas falar que amam a Deus, mas não tem comportamento diferente nenhum no meio da sociedade. Eu estou cansado de ver pessoas falar que amam a Deus, mas não conseguem nem se batizar. Em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Vai chegar um dia, e está próximo, em que você vai ter que prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que você fez nessa terra. E uma das coisas que vai ser julgada vai ser a sua consciência. Como assim, pastor? Você hoje recebeu a palavra da verdade, você ouviu falar e foi comprovado aqui que Jesus é a luz do mundo, que Ele abre e dá vista aos cegos. E que somente um Deus pode fazer isso. E se ainda restar dúvida no seu coração e você se entregar para Cristo, essa pregação de hoje vai ser testemunho contra você no dia do juízo final. Eu gostaria muito que você confessasse Jesus Cristo como seu Salvador, se você ainda não fez. Pastor, eu quero confessar a Cristo como meu único e suficiente Salvador nessa noite. Vamos fazer isso juntos.